Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, Feliz Natal, obrigado pela sua companhia. Já estamos aqui a postos no ar para mais uma edição do nosso 3 em 1, edição de Natal, hoje, quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2019. Boa tarde, Thaís Oyama, tudo bem, Thaís? Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Lá em Brasília, Josias de Souza, tudo bem, Josias? Feliz Natal. Tudo bem, Brown? Feliz Natal, boa tarde a Thaís, ao Constantino, ao nosso convidado, à nossa audiência. Vamos em frente. Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, convidado, audiência. Feliz Natal a todos e vamos nessa. Vamos nessa, olha só, nessa edição do nosso 3 em 1 nós temos um convidado especial, é o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, do Ministério da Economia. Secretário, como vai? Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela participação, desde já um Feliz Natal. Olá a todos, cumprimento, um Feliz Natal a todos os ouvintes, telespectadores também. Ô secretário, em relação à política econômica, esse ano de 2019 foi marcado por várias mudanças, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro, em relação aos antecessores, estabeleceu uma série de mudanças. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito delas, do que mudou de lá para cá, desde o começo do ano até aqui, quais foram, na avaliação do senhor, as mudanças mais positivas, pontos negativos também, se houver, e a agenda de reformas, como é que a gente vai caminhar com isso agora em 2020? De fato, nós tivemos, no final do ano passado, no período da transição, e comparando agora, dezembro desse ano, uma série de notícias positivas sobre a perspectiva das contas públicas. Nós aguardávamos, no começo desse ano, no final do ano passado, resultados nas contas públicas que se mostraram agora mais favoráveis. Na realidade, até bem mais favoráveis, o que nos deixa seguros de que as medidas tomadas, sobretudo aquelas relacionadas a reformas, Vitor, foram bem encaminhadas e estão na direção correta. Deixa eu ser um pouquinho mais específico. Vou falar de 5 itens. Primeiro, é o que a gente chama de resultado primário. É quando se compara despesas e receitas e vê se as despesas cabem nas receitas. Nós achávamos que o resultado primário, e é o que está na chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, ia ser, em 2019, um déficit de 139 bilhões de reais. Na realidade, esse número vai ser menor, algo como 70 até 80 bilhões de reais, quase metade. Um segundo ponto é com relação ao chamado resultado nominal. Esse inclui despesas nessa avaliação orçamentária e fiscal. Achávamos que ia ser da ordem de 6% do PIB, de 7% do PIB, e será cerca de 6%. Um terceiro são juros, e esse é um valor alto, juros pagos com relação à dívida, juros nominais da dívida. Achávamos que ia ser um valor da ordem de 5,8, 5,9 bilhões, e o fato é que esse ano nós iremos ter um pagamento de juros cerca de 69 bilhões a menos. Há também uma discussão com relação ao endividamento, a dívida como percentual do PIB, que nós já teremos uma estabilização no próximo ano e não ultrapassaremos o patamar de 80% do PIB. Teremos um endividamento abaixo de 79% do PIB, estabilizando e descendo. E um quinto e último ponto é com relação aos juros nominais da dívida e quanto se tem que fazer de esforço primário, aquele primeiro resultado, para estabilizar a dívida. Então, os juros nominais vão ser menor, bem como o valor do que se tem de esforço primário para ser feito é bem menor. Achávamos que seria algo como 2,5% do PIB e será um valor abaixo de 2%. Thaís. Ótimas notícias mesmo, secretário. Ótimas notícias de Natal, clima de otimismo. O Prêmio do Risco Brasil também caiu, mas ainda tem muita coisa para resolver, né? A reforma tributária, administrativa, PEC paralelo, Pacto Federativo. E tem essa diferença.
Porque significa que em 2020 essa pauta no Congresso, essa pauta das reformas vai ficar meio congestionada, ao contrário do que aconteceu neste ano, que está terminando, que a Previdência reinou sozinha, né? Qual é que vai ser a prioridade no Congresso, secretário? A prioridade, Thaís, é a aprovação inicial do Pacto Federativo. São 3 PECs, 3 propostas de emenda à Constituição, elas reformulam e fortalecem o federalismo fiscal brasileiro. O que é que isso significa? Significa que a gente está buscando medidas que fortaleçam não só as finanças da União, mas também dos estados e dos municípios. Transferindo recursos da União para estados e municípios, trazendo mais responsabilidade aos estados e municípios na gestão de suas contas e permitindo, então, que a Federação Brasileira, nível federal, estadual e municipal, se fortaleça em conjunto. A prioridade é essa, até porque já foram enviadas essas 3 medidas, mas nós temos também, na sequência, a reforma administrativa e a reforma tributária. Uma 4ª reforma, ou proposta, na realidade, é de uma celeridade no programa de privatizações. Josias. Secretário, fora a questão do Pacto Federativo, havia aquele programa de recuperação fiscal dos estados, salvo engano meu, dos 27 estados, mais o Distrito Federal, algo como 14 unidades da federação estão num sistema ali, num estágio de calamidade financeira, né? E acho que só o Rio de Janeiro, na verdade, aderiu a esse regime criado aí em 2007, se não me engano. Como é que está a situação dos estados? Houve a adesão de algum estado mais, além do Rio de Janeiro? Esse programa de renegociação da União com os estados não é um reconhecimento, é um prêmio a quem geriu mal as suas contas? Como é que está esse aspecto do nosso drama fiscal? De fato, é um drama, uma palavra bem posta, Josias. Os estados são classificados, são ranqueados em 4 níveis, A, B, C e D. Aqueles classificados, dentre esses 27, como A e B, eles têm acesso a financiamento da União, com garantia da União. Os estados C e D não têm acesso. Então, são 27, como você bem falou, estados e DF. Um estado, que é o Espírito Santo, é A. No nível B, nós temos cerca de 9 estados. Esses 10 têm acesso a financiamento com garantia da União. A preocupação maior está nos estados C e D. C, nós temos 14 estados ranqueados como C, na sua capacidade de pagamento. E D é o estado do Rio de Janeiro. O regime de recuperação fiscal, ele foi criado de 2016 para 2017. O estado do Rio de Janeiro ingressou nesse regime em setembro de 2017 e ele contempla 3 anos. Agora, em setembro de 2020, formam 3 anos. Ele é formatado para que o Estado tenha condições de, suspendendo o pagamento de suas dívidas à União e exercendo medidas que impliquem em controle das contas públicas, em melhoria da posição fiscal, da situação fiscal, eles possam sair do regime mais fortalecido. Para esses estados que estão na categoria C, nós temos uma outra proposta que chamamos de plano de equilíbrio fiscal. Aqui, nós teremos um valor de até 10 bilhões de reais por ano de garantia, de financiamento com garantia da União. Lembrando, esses daqui não têm acesso, o C não tem acesso à garantia, empréstimos com garantia da União, para que eles possam, a partir de medidas fiscais que exerçam, que mostrem um caminho de equilíbrio fiscal, possam ter empréstimos com garantia da União. Então, o que nós temos é um pacote completo de reestruturação da Federação Brasileira, estados A e B, com transferência, mas também com controle melhorado nas suas contas públicas, Tribunal de Contas da União, passando uma orientação para tribunais de contas dos estados e municípios poderem ter um controle melhor de suas contas, criando uma institucionalidade para que a federação como um todo discuta
o que é prioritário, quais são as regras fiscais que devem ser seguidas, evitando, então, por exemplo, um gasto exagerado em despesas de pessoal, quando as receitas não comportam esses gastos, de forma tal que, com equilíbrio fiscal, a gente possa trazer aos cidadãos, nos níveis federal, estadual e municipal, um retorno melhor, uma entrega melhor e mais efetiva de serviços em educação, saúde, segurança pública e outros. Constantino. Secretário, o governo atual pegou a situação econômica numa situação de terra devastada. E o ponto de inflexão já aconteceu, o pior ficou para trás, estamos vendo crescimento. No Brasil, ainda a austeridade ainda é uma palavra muito demonizada. E economistas sérios sabem que não podem esperar um milagre e estão vendo o esforço inegável da atual equipe econômica para trazer austeridade, disciplina fiscal, estancar a sangria do gasto público, que é o principal dreno aí do crescimento econômico no país. Mesmo assim, o orçamento entregue para o ano que vem, como o senhor mesmo já colocou, prevê ainda um déficit de 124 bilhões de reais primário, antes do pagamento de juros. E os juros caiu bastante porque a taxa está no menor patamar histórico. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: podemos sonhar, apesar de todos os obstáculos e dificuldades, à frente, talvez no final do mandato do governo, podemos sonhar com um déficit primário zero, não vou nem falar nominal, que seria o ideal, né? Porque gasto com o serviço da dívida é gasto público, mas podemos sonhar com um déficit primário zerado? Rodrigo, seus pontos são precisos. De fato, o esforço tem sido muito forte, sério, bem pensado, bem desenhado, e foi um diagnóstico levantado pelo ministro Paulo Guedes ainda na transição e seguido por toda a equipe. Nós trabalhamos de maneira muito homogênea, todo mundo muito convergente, para que o zelo com a política fiscal é uma primeira medida que permite que todas as outras sigam de maneira sustentável, sólida e robusta. Por exemplo, diagnosticamos que o lado da despesa, que as três despesas precisam ser realmente controladas e enfrentadas o seu desequilíbrio. A primeira delas é a Previdência, 8,6% do PIB. Essa já foi aprovada e estamos, então, em bom caminho. A segunda grande despesa é a despesa com juros, que é uma despesa financeira, mais de 300 bilhões de reais, quase 400, que teremos uma redução esse ano e nos anos à frente. Somente essa seriedade fiscal e a política monetária implicando em uma menor taxa de juros básica na economia, nós teremos ao longo dos próximos 4 anos algumas centenas de bilhões de reais que serão economizados e não serão gastos com juros, e sim recursos que podem ser alocados em segmentos que impliquem produtividade, em melhores entregas para os cidadãos. Ao mesmo tempo, esse sonho ele tem que ser um sonho acordado, ou seja, a diligência, o controle, o cuidado tem que ser mantido a todo momento. Nós estamos com boas notícias agora em dezembro desse ano, comparado em particular com dezembro do ano passado. Por exemplo, o custo da dívida pública era, em dezembro, 9,4% ao ano, custo médio, custo tomado em média. Agora, nós temos um patamar da ordem de 7,5%, 7,6%, o que nos permite, então, pagar essa dívida, que é trilionária, a um valor, rolar, na realidade, como se fala, tecnicamente, a um custo menor. Isso abre espaço para melhorias fiscais, que se refletem. Nosso risco país está em baixa, o chamado CDS, ou CDS, né, Credit Default Swap, está abaixo de 100 pontos, já remonta, já leva ao momento em que estávamos com grau de investimento, que é um selo de boa qualidade, podemos retomá-lo mais à frente, é isso que estamos buscando. Nós temos o mercado de trabalho ainda aquém do que desejamos, mas já reagindo positivamente, e o setor de serviços e comércio também, e de forma responsável. Não é incitar a demanda para que o consumo venha, é cuidar do fiscal, ter o zelo fiscal, ter o equilíbrio, e sonhamos acordados diligentemente para que não só o resultado primário, mas sobretudo o nominal, o que você citou, que inclui despesas financeiras e primárias, que o nominal seja reduzido na máxima velocidade e na máxima intensidade possível, feito de maneira transparente e cautelosa.
Rodrigo, esse ano nós contingenciamos 34,2 bilhões de reais. E depois descontingenciamos todo esse valor, de maneira transparente e cautelosa. Contingenciamos, seguramos o valor quando era necessário e liberamos também quando foi possível. Uma é necessidade e a outra é a possibilidade. Isso poderá ser feito em anos à frente, quando for necessário e quando for possível. A preocupação com o nominal, com o resultado nominal, é a linha mestra número 1 da nossa política fiscal. Nós nos Faltou só um terceiro gasto, o secretário, acho que é o serviço, no servidor público, né? O senhor falou 3 principais gastos, os juros, a previdência, e ficou faltando o terceiro, se eu não me engano, que acredito que seja pagamento de folha, né? É exatamente esse, a despesa de pessoal e custeio, que é o terceiro maior gasto dentro do conjunto de despesas primárias e financeiras, e esse nós já enfrentamos com uma das 3 PECs do Pacto Federativo, a PEC 186, chamada PEC emergencial. Ela traz medidas que contemplam essa despesa, que é muito importante. Só que no caso dela, Rodrigo e caros ouvintes, ela não pretende ter o esforço fiscal sendo enfrentado. É mais do que isso. É uma medida que busca a valorização do servidor público, uma melhor alocação de recursos, incentivando aqueles servidores públicos que têm uma maior capacidade de entrega à população, que serve ao público, né, como o nome servidor público é constituído, e, portanto, essa terceira despesa também precisa ser enfrentada. Hoje ela é em torno de 4,3% do PIB, está praticamente estável, é diferente da previdenciária, que teria um crescimento explosivo, não terá mais. O Brasil pode ficar assegurado com relação a essa questão, e é por isso mesmo que esse zelo com a política fiscal, zelo fiscal, cuidado com a política fiscal, que nos trouxe, por exemplo, a revisão do outlook de estável para positivo pela Standard & Poor's, e outras empresas as outras empresas de rating, né, de classificação de risco, podem ter movimentos na mesma direção. Estamos ouvindo o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, secretário Valderi Rodrigues. Próxima pergunta, Thaís Oyama. Diga, Thaís. Eu queria voltar um pouquinho à história das reformas, secretário, porque pedindo que o senhor confirmasse um calendário aqui que eu tenho, que o ministro Paulo Guedes queria colocar todas as reformas de uma vez, o quanto antes, mas houve uma resistência da parte do presidente, e daí no final do ano ficou então acordado que iriam entrar com a maior rapidez possível a tributária e o Pacto Federativo, como o senhor, a PEC do Pacto Federativo, como o senhor colocou, mas que a administrativa ficava sem data. O presidente achava que tinha alguns itens lá amargos demais e tal, e que ia aceitar sem data. É isso mesmo, secretário? Thaís, é uma solução completa de transformação do Estado. A gente são 7 capítulos, é um livro. O ministro Paulo Guedes gosta de colocar essa posição, até com uma compreensão mais ampla, como se fosse um livro. Primeiro capítulo, reforma da Previdência. Tinha que ser enfrentada, urgente, importantíssima e dificílima. Veja o caso aí da França, veja o caso da Argentina, veja o caso de reformas previdências a nível subnacional, no caso dos estados. O governo federal teve, nesse primeiro capítulo, um dever de casa feito institucionalmente melhorado. A sociedade brasileira, ao entender de forma madura a necessidade de reformar o sistema da Previdência, mostrou maturidade, e nós reformamos a Previdência em um parâmetro, em uma situação impensável há 2, 3 anos atrás. Então, avançamos nesse sentido. Motivo de comemoração, mas, ao mesmo tempo, motivo de sonhar acordado, de olhar que temos muito ainda a ser feito. Segundo capítulo do livro, na realidade, segundo, terceiro e quarto, são as 3 PECs do Pacto Federativo. Uma relacionada a fundos públicos, são mais de 280, e são 281 fundos. Estamos reorganizando esses fundos, dando melhor capacidade de gestão e uso para a melhoria do perfil da dívida pública. Terceiro capítulo, que é a PEC chamada de emergencial. É uma situação de, uma vez identificada a emergência na União, nos estados ou nos municípios, algumas medidas serão automaticamente tomadas para que haja uma correção de rumo.
uma colocação para equilíbrio nas contas públicas daquele ente federativo que estaria em situação de emergência. O quarto capítulo seria referente à PEC 188, que é uma PEC do Pacto Federativo que traz uma institucionalidade nova no controle das contas públicas, nos 3 níveis, que traz também uma transferência de mais de 400 bilhões de reais em 15 anos. A União transferindo recursos seus para estados e municípios. Isso porque nós acreditamos, e o ministro Guedes é extremamente assertivo nessa posição, de que a descentralização é bem-vinda, a descentralização é benéfica. Quando feita com responsabilidade fiscal, a descentralização gera uma democracia robusta e uma economia também forte. O quinto capítulo é a reforma tributária, importantíssima na transformação do Estado. Na realidade, aquela reforma que trará o maior aumento do nosso PIB potencial, da nossa capacidade de crescer, tão exigida e desejada por todos os segmentos da sociedade, empresariais, trabalhadores, Congresso. O cidadão comum deseja sair desse caos tributário que vivemos. Nós temos 3 frentes, ou 3 subcapítulos desse quinto capítulo, que é a reforma tributária. O sexto capítulo é a reforma administrativa, uma nova administração pública, mais gerencial, mais voltada à eficiência, que precisa ser enfrentada e será entregue ao Congresso, será enviada ao Congresso no ano que vem. E o sétimo é uma celeridade no processo de privatização e de desestatização. Nós temos, somando União, Estados e municípios, mais estatais do que dias do ano. São mais de 365 estatais, boa parte delas sem entregar ao cidadão o que ele realmente deseja e, portanto, isso tem que ser enfrentado, tem que ser trabalhado. Portanto, é um livro-texto, basicamente, com um diagnóstico montado, apontando que a gente precisa enfrentar cada uma dessas medidas. O que o ministro Guedes fez foi colocar a cada um dos seus secretários trabalhando de forma em equipe, de forma muito homogênea. Somos verdadeiros soldados generais em função dessa agenda, que já, em parte, já bem sucedida, já entregue à população brasileira, mas em grande medida ainda necessário de seguirmos. O ponto bom, e é importante colocar, é um presente mesmo de Natal, é de que política fiscal séria compensa no médio prazo, compensa no longo prazo, mas também compensa já no curto prazo. Reações que temos de forma positiva no mercado de trabalho, no setor de serviços, no comércio, mesmo na indústria, nos dá certeza de que essas medidas devem seguir. Compensa no curto prazo, assim como no médio e longo prazo. E muito há ainda a ser feito. Esse é o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. Secretário, mais uma vez, obrigado pela participação aqui nessa edição especial do nosso 3 em 1. Feliz Natal, uma boa tarde para o senhor, até uma próxima. Posso completar com mais uma? Fique à vontade, pode sim. É o FGTS. O FGTS ele foi desenhado e aprovado e já em implementação em vários segmentos positivos para a sociedade. Um primeiro deles é exatamente o saque imediato. Nós tivemos esse ano um valor de 63 bilhões de reais sendo entregues à sociedade, numa soma de FGTS mais PIS/PASEP, e nós teremos no ano que vem o chamado saque aniversário, que dará previsibilidade aos recursos associados ao FGTS. O que é que isso significa? Significa que, em vez de termos só o cidadão, o detentor de contas, sacando o FGTS em caso de demissão sem justa causa, nós teremos uma previsibilidade nesses recursos. Nós já tivemos esse ano 1,5 milhão de pessoas que optaram pelo saque aniversário, um valor da ordem de 9 bilhões em termos de contas no FGTS. Isso permitirá uma melhoria no mercado de trabalho, uma redução no custo de contratação do trabalhador, é uma forma de robustecer o mercado, de dar segurança e menor custo ao mercado de trabalho, que tanto precisamos. E esse recurso com previsibilidade
permitirá criar um mercado de recebíveis associados ao FGTS que nós estimamos da ordem de 100 bilhões de reais. É um crédito mais acessível, a um menor custo, que defende o que queremos defender, o dinheiro e o recurso do trabalhador. Ok, obrigado, secretário. Até uma próxima. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1. A gente continua. Até mais. De volta com o nosso 3 em 1, temos mais um convidado na edição desta quarta-feira, desse 25 de dezembro. É o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Secretário, como vai? Boa tarde. Em primeiro lugar, Feliz Natal. Obrigado pela participação. Prazer tê-lo aqui no 3 em 1. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Feliz Natal para vocês aí no estúdio e para todos aqueles que nos ouvem. Ô, secretário, eu queria começar falando com o senhor a respeito da possível taxação do aço brasileiro nos Estados Unidos. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com Donald Trump, anunciou que o governo americano não vai mais taxar a produção de aço brasileiro. Queria saber do senhor como foram os detalhes dessa negociação, como é que foi esse processo. O presidente disse que foi um telefonema do colega americano Donald Trump para ele, dando o resultado final aí da negociação, mas imagino que antes desse telefonema muito mais coisa tenha acontecido, né? E o senhor deve ter participado desse processo também. Queria que o senhor dissesse como foi esse trabalho e como foi possível convencer os americanos de que não era uma boa ideia taxar o nosso aço. Bem, Vitor, o presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo, estabeleceu como uma prioridade da sua administração a expansão do comércio e do nível de investimentos com os Estados Unidos. Você sabe que é muito difícil encontrar, nesses últimos 70 anos, um país que tenha ascendido a sua trajetória econômica sem ter uma relação especial com esse que ainda é o maior mercado do mundo. É o caso do Japão e da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, da Coreia do Sul e mesmo da China, que desde 1979 goza de um relacionamento especial, é o que em comércio nós chamamos de nação mais favorecida. E o Brasil desperdiçou muitas oportunidades, então a gente, desde 1º de janeiro, está aí numa dinâmica em busca do tempo perdido com os Estados Unidos. Mais recentemente, houve uma comunicação do presidente Trump numa rede social, preocupado, não é, com esse tema das exportações de aço e de alumínio para os Estados Unidos, mas nesse meio tempo o presidente Bolsonaro nos instruiu a fazer ver aos nossos interlocutores no Departamento de Comércio, no Departamento do Tesouro, a Embaixada em Washington atuou muito fortemente junto a diferentes setores do governo dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores também, para mostrar que o Brasil, no campo do aço, já tem um entendimento com os Estados Unidos no sentido de que a gente trabalha com uma cota de exportação de aço de 4 milhões de toneladas por ano. Isso é baseado numa média de 2015 até 2017. E no caso do alumínio, nós pagamos já a tarifa estabelecida pelo governo Trump de 10%. Além disso, o Brasil utiliza, né, como insumos para a produção do seu aço, um carvão que é exportado para o Brasil a partir de estados americanos como o Alabama. Então, foi uma conversa bastante cordial. O nosso grande objetivo com os Estados Unidos é ter uma relação mais ampla, aproveitando também que essa Casa Branca conta com a chamada autorização para promoção de comércio, né, que na sigla em inglês é o TPA, e que, portanto, a gente deve buscar objetivos mais ambiciosos, né? Os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores democracias do Ocidente, as duas maiores economias do continente americano, então a gente não poderia deixar essa dúvida, né, deixar de ser esclarecida, e ela foi esclarecida graças à liderança do presidente Bolsonaro, o que mais uma vez coloca os dois países, né, num pé equivalente de entendimento para que no ano que vem a gente possa ainda mais aprofundar os laços de comércio que a gente tem com o mercado americano. Constantino, sua pergunta. Secretário, o senhor é especialista em BRIC. Eu queria saber aí sua visão em relação à China. É impossível negligenciar um gigante como a China, né? No comércio tem que ter uma postura pragmática em relação à China, ao mesmo tempo a gente não pode também
desprezar que representa, de alguma forma, uma ameaça geopolítica. Não se trata de uma democracia sólida, estabelecida como os países ocidentais. Qual é a sua visão em relação à China em termos de oportunidades e riscos eventuais para o Brasil? Bem, Rodrigo, a ascensão da China nesses últimos 40 anos é um dos maiores milagres da história econômica, né? Se você imaginar que em 1978 o Brasil e a China tinham essencialmente o mesmo PIB nominal, ou seja, a China, que já em 78 tinha atingido a nada invejável marca de 1 bilhão de pessoas, e o Brasil estava com 100 milhões de pessoas, ou seja, a China, um chinês médio era cerca de 10 vezes mais pobre do que um brasileiro, e que hoje a China caminha fortemente para ser uma economia de 14 trilhões de dólares e mesmo ultrapassar os Estados Unidos no critério do produto interno bruto, medido pelo poder de paridade de compra. É impossível não ter a China como um parceiro estratégico, como um cliente privilegiado. E esse não é só o caso do Brasil, é o caso hoje da grande maioria dos países do mundo. Mais países têm a China como principal parceiro comercial do que os Estados Unidos, o que é fruto, num certo sentido, do próprio modelo de crescimento adotado pela China nesses últimos 40 anos, que foi muito voltado para as exportações, ao contrário das experiências dos países latino-americanos, entre eles o Brasil e a Argentina. A China privilegiou os mercados externos e fez dos seus gigantescos superávites comerciais uma fonte importante de recursos para investimento na sua, hoje, bastante robusta infraestrutura. E claro que a ascensão da China traz oportunidades, eu vou falar aqui um pouco tecnicamente, o Rodrigo, que é um grande economista, vai seguramente entender, que Davi Ricardo, né, no início do século XIX, falava das vantagens comparativas dos países. Então, a ascensão da China permite ao Brasil uma expansão do comércio importante em setores que ele tem vantagens comparativas, como é o caso do setor agrícola e do setor mineral. Portanto, essa trajetória vertiginosa de arremetida chinesa fez com que, entre outros efeitos, o nosso agronegócio também pudesse prosperar bastante, e isso levou a essa situação em que, provavelmente, em 2019, né, daqui a uma semana, nós vamos fechar a nossa corrente de comércio com a China em mais de 100 bilhões de dólares. Os números são impressionantes, Rodrigo, porque em 2001, por exemplo, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, o comércio Brasil-China era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje, o comércio Brasil-China é de 1 bilhão de dólares a cada 80 horas. E, a meu ver, isso só vai crescer, porque conforme os chineses vão incorporando novas camadas populacionais no universo do consumo, isso, mais uma vez, cria extraordinárias oportunidades para as exportações brasileiras. Agora, claro, há um desafio da nossa relação bilateral com a China, que é expandir aquilo que tem sido uma tônica muito grande no comércio para outras áreas, como é o caso dos investimentos. Há uma necessidade dos chineses diversificar o seu portfólio por todo o mundo. Isso, obviamente, vai englobar o Brasil também, e isso é bem-vindo, porque, afinal de contas, existe uma necessidade dramática no Brasil de investimentos, por exemplo, no setor de infraestrutura. Eu acho que, quanto à ascensão da China representar uma ameaça ou não, eu acho que vale lembrar aqui que aquele que é considerado talvez o principal antagonista da China no mundo contemporâneo, que são os Estados Unidos, tem a China não apenas como principal parceiro comercial, mas também como principal destino dos seus investimentos. O principal destino do investimento estrangeiro direto norte-americano é a China, e, aliás, vice-versa. O principal destino do investimento estrangeiro direto chinês é o mercado dos Estados Unidos. A gente tem que entrar nessas relações mais aprofundadas sem nenhuma inocência, sabendo que os chineses, claro, buscam o seu interesse nacional. O Brasil vai preservar a sua soberania, vai saber também equilibrar os seus interesses em relação a diferentes mercados, para não promover o que a gente poderia chamar de sino-dependência, né? Uma dependência exagerada no mercado chinês. E uma das maneiras de fazer isso é, digamos assim, não cair nessa tentação, às vezes, de tratar essa rivalidade Estados Unidos-China como se fosse um jogo de soma zero ou um fla-flu. Nós temos que entender que há um desafio bastante grande também de aproveitamento de outros mercados. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Índia, né?
porque nesses últimos 5 anos a Índia cresce a taxas percentuais maiores do que a própria China. É um país que muito provavelmente nos 10 anos vai ser responsável por um eclipse muito importante no mundo, que é o momento em que a Índia se torna um país mais populoso do que a China. E na medida em que o comércio Brasil-China já ultrapassou os 100 bilhões de dólares, né, na sua corrente, o nosso comércio com a Índia é de apenas 6 bilhões de dólares. Portanto, há um teto que nós precisamos elevar bastante para esses países de grande contingente populacional, como é o caso da Índia, como é o caso da Indonésia, como é o caso do Vietnã. E, aliás, a gente vai atrás desse objetivo no mês que vem, quando o presidente Bolsonaro realiza a sua primeira visita oficial à Índia. Nós precisamos aumentar bastante a nossa corrente de comércio, porque isso vai trazer muita prosperidade para o Brasil. Thaís. Na verdade, é uma curiosidade, secretário, porque todo mundo se lembra que o presidente Bolsonaro, durante a campanha e também no começo do governo, ele tinha mais que um pé atrás em relação à China, né? Ele dizia que os chineses não têm coração, ele tinha muitas desconfianças em relação aos chineses. E depois, também, aliado a isso, tem essa relação especial, como o senhor disse, com os Estados Unidos. Tudo isso, de repente, mudou. Eu queria saber qual foi a mágica, quem que operou essa mágica de convencer o presidente que os chineses não são esse povo sem coração. Isso me parece que mudou um pouco antes da viagem, né? Ou durante a viagem que vocês fizeram para a China, foi? Mais uma vez, no discurso, Thaís, que o presidente fez no Congresso Nacional, né, seu discurso de posse, seu discurso no Parlamento, em inúmeras ocasiões, o presidente sublinhou que, na sua política comercial, nós deveríamos fazer negócios com os 4 cantos do mundo sem quaisquer viés ideológico. E na prática concreta, né, das nossas relações de comércio e de investimento, é isso que tem se observado. O presidente Bolsonaro esteve com o Xi Jinping durante a reunião do G20 no Japão, no mês de junho. Esteve com o presidente Xi Jinping na visita oficial que fez à China 2 meses atrás, anfitrionou todos os países dos BRICS e, claro, manteve conversas bilaterais também com o presidente Xi Jinping durante a cúpula dos BRICS, realizada em Brasília no mês passado. E a gente só quer fazer mais negócios com a China. A nossa relação é bastante boa, muito pragmática, sempre pautada pelo interesse do Brasil. A gente sabe que é praticamente impossível você navegar hoje no mundo do comércio e dos investimentos sem tangenciar a China. A gente tem que tirar o melhor benefício possível dessa relação, mesmo porque nós entendemos que uma parte do desafio infraestrutural do Brasil vai vir de centros de liquidez que têm a capacidade não apenas financeira, mas também de interesse em diversificar o seu portfólio de investimentos em atividades como aquelas de infraestrutura. Então, é uma visão bastante realista do presidente Bolsonaro. É isso que nós temos observado na prática, que nós temos praticado. Sempre quando nós buscamos tratativas com os chineses, nós estamos imbuídos daquela ideia de, mais uma vez, sem viés ideológico, porque o que interessa é o interesse do Brasil. E quando e se essa aproximação com a China começar a desagradar os Estados Unidos? Eu sei que o senhor falou da procura constante pelo equilíbrio, etc., mas na questão específica do 5G, por exemplo, como é que isso vai ficar, secretário? Não, o que vai pautar a decisão brasileira pela tecnologia 5G, mais uma vez, é o interesse nacional, esses vários fatores, né, que vêm junto numa decisão de grande relevo como essa, como a qualidade da tecnologia, o comprometimento de investimentos de longo prazo, a necessidade do Brasil manter a sua segurança nacional, a sua soberania, tudo isso vai entrar em consideração. Agora, sobre Estados Unidos e China, mais uma vez, China e Washington e Pequim são os 2 maiores parceiros comerciais do mundo, é o maior fluxo de comércio do mundo. Em termos de investimentos, a mesma coisa, né? Ou seja, o estoque hoje de investimento norte-americano na China é gigantesco e vice-versa. Hoje, 1/3 da dívida soberana, né, dos títulos do Tesouro americano que estão na mão de governos estrangeiros, estão na mão do governo chinês. Então, mais uma vez, uma interdependência bastante grande e, mais uma vez, o Brasil tem uma política de diversificação, de ser um negociador, um negociante global, um mercador global. Nós vamos, mais uma vez, deixar que essa característica pragmática que paute a nossa atuação tanto em relação aos Estados Unidos quanto à China. Agora, é verdade
é verdade, Thaís, que nós ficamos afastados durante muito tempo dos Estados Unidos. Aí sim, por razões ideológicas. Nós acabamos deixando pelo caminho algumas iniciativas que poderiam ter sido muito importantes, não apenas para a integração do nosso continente, mas para o próprio benefício econômico do Brasil, como foi o caso da área de livre comércio das Américas, que foi bastante dinamitada durante o governo, os governos lulopetistas no Brasil. Então, há uma espécie de ir em busca do tempo perdido que nós precisamos buscar junto a Washington. Então, é claro que a gente dê uma ênfase toda especial, dedique tempo. O presidente Bolsonaro foi a Washington em março, obteve uma grande vitória, que foi o comprometimento formal do governo norte-americano em apoiar o processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ou seja, nós temos um esforço bastante grande de reaproximação com os Estados Unidos, o que foi possível na semana passada, por exemplo, por meio daquela comunicação do presidente Trump no Twitter, dizendo que as nossas relações econômicas estão mais fortes do que nunca. E vamos lembrar, nós não vamos ficar mais uma vez nesse jogo Estados Unidos-China. Em 2019, Thaís, o Brasil, do presidente Bolsonaro, negociou aquele que é o maior acordo comercial da história do capitalismo, da história da economia mundial, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Se você levar em consideração os 28 países da União Europeia, mais os 4 países do Mercosul, o escopo geográfico do acordo Mercosul-União Europeia, ou mesmo pelo critério intrablocos, esse é o maior tratado, né, de trocas comerciais, de investimentos da história da economia mundial. Então, nós estamos, mais uma vez, diversificando, colocando uma prioridade muito grande no comércio exterior e, claro, com uma ênfase importante na reconstrução e na expansão dos laços econômicos com os Estados Unidos. Estamos ouvindo o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, secretário Marcos Troerro. Mais uma pergunta agora de Brasília, Josias de Souza. Você, Josias. Secretário, a propósito desse acordo do Mercosul com a União Europeia, havia ali uma previsão de que fosse feita uma revisão jurídica, uma tradução do tratado. A minha dúvida é em que estágio nós estamos agora. Tem que passar pelos parlamentos. Tivemos agora uma troca de comando na Argentina, saiu um governo liberal, entrou um outro governo que não é liberal e tem ali algumas dúvidas em relação a esse acordo. E a dúvida é em que estágio estamos e não há um déficit de informação em relação a esse acordo. Presumivelmente, as sociedades desses países, do Brasil inclusive, deveriam ser informadas sobre os detalhes, isso não tem acontecido. E qual é o risco que essa mudança que houve na Argentina impõe a esse acordo? Bem, Josias, o itinerário é basicamente o seguinte: no último dia 28 de junho, nós concluímos as negociações, portanto, o texto não pode mais ser reaberto. E uma vez que essa parte da negociação foi concluída, automaticamente o seu teor foi disponibilizado tanto no site da União Europeia quanto no site do governo brasileiro. Qualquer cidadão pode acessar a sua íntegra, seja no site do Ministério da Economia ou no site do Ministério das Relações Exteriores. Agora, Josias, ele é um acordo grande, é um acordo ômnibus. Ele tem um pilar econômico-comercial, tem um pilar de cooperação, tem um pilar político. Então, ele é realmente o tratado mais abrangente de comércio, investimentos, de associação. Aliás, o título formal do tratado é um acordo de associação. E, portanto, ele passa por uma revisão jurídica que não é simples. É onde nós nos encontramos agora. Então, texto e negociação concluídos, revisão jurídica. Depois, a sua íntegra é traduzida para as línguas da União Europeia e também do Mercosul, e o texto está pronto para assinatura. Quem assina o acordo é a Comissão Europeia, né, a União Europeia, e os países do Mercosul. E uma vez o texto assinado, ele está pronto para ser remetido para aprovação. Agora, no seu pilar econômico, onde geralmente a gente coloca mais ênfase, né, porque realmente o acordo é um divisor de águas, não só para a União Europeia, mas sobretudo para os países do Mercosul, o processo de aprovação se dá no âmbito do Parlamento Europeu em Bruxelas.
para que o acordo entre em vigor, ele não precisa passar por cada um dos parlamentos individuais dos países membros da União Europeia. E ele precisa passar pela aprovação dos parlamentos do Mercosul. No entanto, vamos supor, né, que o acordo é aprovado no âmbito do Parlamento Europeu. Ele é aprovado no âmbito do Congresso brasileiro, do Congresso Nacional. Mas ele enfrenta uma morosidade um pouco maior na Argentina. As provisões do acordo, né, os dispositivos do acordo, aquilo que está ali naquele tratado, ele automaticamente entra em vigor para o Brasil e para os países da União Europeia. Então, já começa a contar o tempo para a liberalização no setor agrícola, no setor de manufaturado, no setor de serviços. E nunca é demais lembrar, Josias, que... Para ficar claro nesse ponto, claro, secretário, se o Congresso da Argentina, o Executivo argentino, por alguma razão, se nós aprovamos aqui, no âmbito do Executivo, já está consolidado, se aprova no Parlamento brasileiro, nós estamos no acordo e podemos tocar todos os itens previstos no acordo, independentemente da Argentina, é isso? Independentemente da Argentina. Independentemente da Argentina. É necessário que a Argentina assine o acordo, não é isso? Veja, uma vez que esse processo de revisão jurídica e tradução esteja concluído, aqueles de direito assinam o acordo. Então, o governo do Brasil, o governo da Argentina, o governo do Paraguai e do Uruguai e a União Europeia. Agora, e aí, nesse momento, o texto é remetido para o Parlamento Europeu e para os parlamentos dos países do Mercosul. E vamos supor que o Parlamento Europeu aprove e também o Congresso Nacional do Brasil. Então, para fins da cronologia da entrada em vigor dos dispositivos do acordo, a ampulheta já começa a ser virada. Você já coloca o relógio para rodar, né? A grande maioria da liberalização se dá no âmbito entre 8 e 10 anos. Tem exceções, como é o caso do setor automobilístico, que são 15 anos. Há uma liberalização mais imediata para vários produtos de interesse do Brasil, como é o caso de frutas e outros bens do agronegócio. E, mais uma vez, além dos seus impactos comerciais, Josias, há um impacto muito grande no âmbito dos investimentos, sobretudo dos investimentos estrangeiros diretos no Mercosul e particularmente no Brasil. Porque hoje, digamos, sem um acordo do tamanho do acordo da Mercosul e União Europeia, quando uma empresa estrangeira pensa em se instalar no Brasil, ela pensa, sobretudo, em aproveitar aquele mercado protegido, amuralhado. E se você levar em consideração o PIB combinado, o Produto Interno Bruto combinado de Brasil, Argentina e Uruguai e Paraguai, isso dá mais ou menos 3% do PIB global. Uma vez que você tem esse acordo com a União Europeia, uma empresa que se instala no Brasil passa a ter acesso não apenas aos mercados do Mercosul, mas também aos mercados da União Europeia. E não quer demais lembrar que a União Europeia, no seu conjunto, tem um produto interno bruto maior do que os Estados Unidos e o da China. A União Europeia, no agregado, é a maior economia do mundo. Então, isso vai mudar também, vai representar uma mudança estrutural na natureza do investimento estrangeiro que o Brasil recebe. Então, eu realmente acho que é um divisor de águas. Eu queria dizer para você também que muita gente me pergunta, mas ainda vai demorar muito para o acordo entrar em vigor, quando é que a gente vai começar a sentir os benefícios? E eu posso lhe dizer o seguinte, nós já começamos a sentir os benefícios, porque para o planejamento das empresas, né, planejamento estratégico, quando hoje uma companhia, digamos, australiana ou japonesa pensa em se instalar no Brasil, ela já tem que levar em consideração, né, que o Brasil fará parte desse acordo de associação com a União Europeia, portanto, qualquer tipo de capex, né, como se diz, um investimento em capital, vai levar em consideração também esse mercado ampliado, que, como disse, constitui o maior acordo comercial da história da economia mundial. Muito bem, esse é o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Mais uma vez, secretário, obrigado pela participação, foi muito legal tê-lo aqui no 3 em 1. Mais uma vez, Feliz Natal, boa tarde, obrigado. Feliz Natal, Vitor, Feliz Natal a todos. Abre o intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1, até já. De volta com o nosso 3 em 1, já caminhando para a reta final do nosso programa. Quero ouvir os nossos comentaristas sobre as duas entrevistas que nós tivemos no programa de hoje. Diga aí, Josias, o que é que você achou tanto da conversa com o secretário Valderi Rodrigues quanto da conversa com o secretário Marcos Troirro. Diga lá. Olha, eu acho que as duas conversas, a do secretário Valderi e a do secretário Troirro,
mostram que o Brasil está vivendo um novo momento na área econômica. O secretário Valderi trouxe números bastante benfazejos e o cenário internacional também. Você nota na conversa com o secretário Marcos Truirro que ele enaltece o bom momento que a gente vive nas relações com os Estados Unidos, mas ele também não negligencia a necessidade que o Brasil tem de manter boas relações com a China. Então, acho que há um equilíbrio que a gente não nota, às vezes, nas manifestações do presidente, mas você vê que a área técnica do governo ela está muito antenada. E a única coisa que a gente tem que prestar atenção é no cenário político, porque o nosso cenário político não é tão tranquilo quanto o cenário econômico. Então, a política pode interferir na economia e pode interferir negativamente. Essa é a grande dúvida para 2020, se nós vamos conseguir oferecer no cenário político a estabilidade que a gente precisa para manter esse bom momento que o país vive na área econômica. Eu tenho muita dúvida se a combinação desses dois fatores continuará sendo uma combinação positiva. Acho que a política pode interferir negativamente na economia. Você, Constantino? Pois é, o que a gente tira dessas entrevistas é que há, de fato, uma equipe econômica de primeira, comprometida com uma agenda reformista, liberal, de abertura econômica, de redução de burocracia, de gasto público, um choque de liberalismo no país. E isso vem com a chancela do presidente, que afinal escolheu a equipe ou delegou autonomia para o seu posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes. Então, eu acho que o presidente tem um grande mérito nisso, acertou, e a equipe está fazendo um trabalho duro para levar o Brasil na direção certa e já estamos colhendo alguns resultados. Agora, concordo, resta saber se a parte política não vai começar a prejudicar o andamento das reformas econômicas que, repito, são muito importantes, necessárias e apontam na direção certa após um longo período em que o país flertou com modelos equivocados. Ou seja, é um dream team de economia que merece todo o apoio para continuar com esse ótimo trabalho. Ok, então, ponto final na edição desta quarta-feira do nosso 3 em 1, edição de Natal, nesse 25 de dezembro. Valeu, Thaís, obrigado pela companhia. Boa Feliz tarde. Natal para todos. Brown, Josias, audiência, Constantino. Valeu, Josias. Feliz Natal por aí. Um abraço. Feliz Natal especialmente para a nossa audiência. Que seja um Natal abençoado. Valeu, Constantino. Feliz Natal por aí. Boa sequência aí de comemorações. Até mais. Valeu, Feliz Natal para todos. Boa noite. Amanhã tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Até lá. Feliz Natal.